Olá, você, tudo bem? Esse é o podcast Tertulianos, Diálogos que Movem o Brasil. Esse é o nosso primeiro episódio. Todos sempre perguntam a origem do nome Tertulianos. Tertúlia vem do espanhol e significa um grupo de amigos que se reúnem para um bate-papo informal sobre diversos temas, sobre música, filosofia, artes, e tertulianos, sem qualquer referência ou vinculação com um dos precursores da construção da filosofia cristã, na verdade é uma alusão de pensamento à ideia de que aqueles que participam de uma tertúlia são, por assim dizer, tertulianos. Neste primeiro episódio, temos um convidado muito especial, que faz parte, eu diria, da minha paisagem sentimental. Nosso amigo, colega, Felipe Horta Nunes. O Felipe é um biólogo, consultor ambiental, flerta muitas vezes com o direito, conhecedor profundo da legislação ambiental brasileira, promove sempre debates e discussões sobre o tema. E hoje, melhor talvez há algum tempo, Felipe é diretor-presidente do Instituto Nacional de Terras Raras, o INTR. Felipe, no seu podcast, o Topocast, né, que fizemos em torno de 10 edições, das quais eu participei de pelo menos 7 ou 8, com muita honra, nós refletimos durante essas oportunidades sobre atualidades, tentamos entender, sem narrativas, era a filosofia, a estrutura do seu podcast, não é, tentamos entender o mundo da atualidade. Um mundo em que certamente a aceleração da vida e da história é uma característica inequívoca, um mundo onde todos os parâmetros relacionados ao trabalho produtivo, às experiências em relações humanas, todas estão em profunda revolução. E eu tenho refletido muito, Felipe, e a grande dificuldade é a fase de transição na história, né? Para onde vamos, eu acho que os pensadores não conseguem ainda delimitar o cenário, vislumbrar um cenário futuro, que é incerto, e a incerteza somada ao excesso de opções gera angústia nas pessoas. Mas tenho refletido muito sobre o papel da inteligência artificial futura, muito em breve, né, da computação quântica em nossas vidas e a revolução que isso promove. Curiosamente, alguns pensadores começam a avaliar que o grande inimigo do capitalismo certamente não é o socialismo, não é qualquer doutrina que se apegue ao individualismo, e sim a inteligência artificial, somado com as tecnologias robóticas, a robótica humanoide. O que isso tem a ver com a nossa discussão de hoje, relacionada às terras raras? Bom, toda essa tecnologia depende de um background, de um arcabouço produtivo ligado à extração mineral e à industrialização desses recursos, que provê o grau de desenvolvimento tecnológico assustador em que nos encontramos. Eu queria que você nos apresentasse o INTR e explicasse ao nosso ouvinte, afinal, o que são terras raras, Felipe? São terras? Terra comum, que está no chão, em qualquer área, em qualquer lugar? E por que são raras? São raras mesmo. Sempre lemos e visualizamos aí por mídias sociais diversas que
o Brasil seria o segundo detentor, e olha que nós temos um déficit muito grande em termos de geologia básica, pesquisa mineral, mas o Brasil seria ao lado, ou depois da China, o principal detentor de reservas dessas tais terras raras. Afinal, são raras ou são comuns na natureza, enfim, nos ambientes em que se encontra esse recurso? Grande Ricardo Carneiro, depois dessa introdução filosófica aí, só me resta saudá-lo, parabenizá-lo pela iniciativa do programa Tertulianos e aproveitando também para saudar a sua enorme audiência e por que não chamá-los, né, de tertulianos, então? Tertulianos. São os que participam e dividem conosco esse bate-papo, essa tertúlia. E você, Felipe, é o nosso primeiro convidado. Pô, agradeço, é uma imensa honra para mim. Inclusive, venha consagrar a nossa parceria, né, Ricardo? Já de muitos anos. Muitas militâncias, muitas batalhas, e os meus cabelos ficaram brancos. Os seus continuam perfeitamente em ordem. E com mais volume. Eu gostaria muito de participar também dessa condição, mas, bom, tentando trazer aqui alguns conceitos, sobretudo a partir da perspectiva desta iniciativa que é o INTR. Você disse muito bem na sua abertura a questão da sociedade do risco, né, onde tudo que a gente vive, todas as experiências, as vivências que a sociedade hoje, seja em nível global, regional, está diante, é do medo. No final das contas, é o que virá, né? Quando você coloca a questão da inteligência artificial. O medo que gera angústia. Isto. Quando você coloca a questão da inteligência artificial, eu queria fazer um contraponto aqui, já para a gente fechar a abertura, que é muito importante para mim. A gente vem percebendo um condicionamento para a inteligência artificial. E ela realmente é revolucionária, não há o que se dizer a respeito disso. Mas eu percebo que a inteligência artificial ainda não é capaz, por si só, de determinar estratégia. Ela apoia, ela suporta, ela baliza tomadas de decisão que, por consequência, farão parte de uma diretriz estratégica. E isso é absolutamente revolucionário. As pessoas da nossa geração, os tertulianos da nossa geração, com certeza vão se lembrar. Eu me lembro, criança, do meu pai trocar um Fusca, um carro, por um microcomputador, pelo mesmo valor. E eu me recordo de viver aquela angústia de, olha, poxa, um carro que te tira de um lugar e te leva para outro, de repente é esse objeto que está correspondendo àquele valor. Então, a própria percepção de valor, a própria forma como nos dedicamos a entender essas vivências e essas circunstâncias que permeiam a vida, é que justamente eu acredito que a gente não deva perder com a inteligência artificial, mas principalmente utilizá-la a nosso favor para que a gente continue tendo estratégia. E é aqui que entra a jornada que iniciamos alguns meses atrás, poucos meses atrás, do Instituto Nacional de Terras Raras. Basicamente, o Instituto está constituído formalmente desde junho de 2025. Tá? Sim. Nós vimos trabalhando neste projeto já há 2 anos. Acho que eu até faço parte. Você é do nosso conselho consultivo. Exato. E nos honra muito com a sua participação, assim como vários outros atores importantes da sociedade e que estão vinculados aos diálogos que movem o Brasil, como é o slogan aqui do seu maravilhoso programa. Então, vamos falar assim das terras raras, já respondendo então a sua primeira pergunta. Essa questão das terras raras, Ricardo, e aí eu acho que foi muito pertinente a sua abertura filosófica, se é que me permite chamar assim, claro, porque é um paradoxo. Realmente, a terminologia terras raras é um paradoxo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma raridade geoquímica, ou seja,
a disposição desses elementos químicos pela crosta terrestre ou a raridade econômica? E aqui que está o paradoxo, né? São questões que parecem não lógicas, mas que elas guardam uma profunda verdade. Por quê? Bom, dentro da perspectiva geoquímica, não, elas não são raras, elas são extremamente abundantes, né? Então, vamos trocar o termo raridade por abundância geoquímica, né? Então, nós Sim. temos esses elementos disseminados pela crosta terrestre em grande quantidade, inclusive no fundo do mar. Porém, quando a gente fala em cadeia produtiva, capacidade de lavrar, separar, concentrar e ter escala industrial competitiva, aqui nós estamos falando de uma raridade econômica e do porquê, então, elas são raras em termos de valor. Por quê? Se a gente está buscando, né, um elemento químico ou físico, o que queira chamar, dependendo do processo ao qual se insere, Sim. e suas associações. Quando a gente para pensar, e aí eu acho que esse que é o grande exercício aqui, né? Como que um tema tão em voga, cercado por narrativas, cercado por posicionamentos geopolíticos, e não há dúvida que é um tema extremamente estratégico para o mundo do futuro. O século XXI não existe indústria sem esses elementos. Por que, Felipe? Quais aplicações fundamentais para... bom, basicamente são óxidos, né? Que são a partir do processo de refino e de processamento desses materiais, mas onde exatamente encontramos a aplicação das terras raras na indústria de tecnologia? Legal, Ricardo. Essa pergunta é excelente e ela me dá uma oportunidade da gente ir começando a nivelar os entendimentos, né, e desmistificar o tema. Eu acho isso muito importante quando a gente começa um discurso Sim. ou um diálogo a respeito de um tema tão importante. Se você me permite, você me conhece um pouquinho pessoalmente, sabe que eu tenho uma vertente mais filosófica, assim como você, e poética, Verdade, e é verdade. por isso que nossos papos são sempre riquíssimos, né? Eu É muito me autor de, agrada. é autor de um livro recente de escritos de reflexão sobre a vida. Pode falar sobre o seu livro, Felipe. Eu fui no lançamento com o maior prazer e li. Legal, eu te agradeço muito, me senti muito honrado. Eu vou, se me permitir, falar mais ao final, Por porque eu acho favor. que é uma costura, né? O livro sobre poemas em relação a como o homem cuida do planeta tem absolutamente tudo a ver com, né? Tem uma correlação muito direta. Mas para a gente não perder o fio, Aham. se você me permite, então, trazer de uma forma lúdica. Você conhece os elementos de terras raras, Ricardo? Você sabe o nome de cada um dos 17 elementos? Não, o meu tempo de ensino médio, né, na época era segundo grau, já vai há bastante tempo só de formatura, né, no ensino superior. Eu tenho 34 anos, Legal. mas o nome, né, a nominação dada aos elementos não me recordo. Eu lembro do neodímio, Sim, por vamos lá. conta dos ímãs, Olha que esse eu me legal. Eu lembro. vou trazer para você um exercício lúdico aqui e também para a sua, né, riquíssima audiência, os tertulianos que estão nos escutando, e que certamente vai pelo menos facilitar. Eu prometo ao final, vamos ver. Eu vou tentar aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, lá no centro da Terra, Nando canta para Léo, ou Léo canta para Nando. E aí nós vamos brincar com as primeiras sílabas de algumas palavras destas frasezinhas lúdicas que eu trouxe aqui. Então, lá no centro da Terra, Léo canta para Nando. Prometeu sabedoria europeia. Gabi trouxe 2 homens eruditos. Tinham imã e luz. Escândio e Ítrio eram os seguranças da festa. Putz, cara, Felipe, que loucura que é essa? Vamos lá, eu vou te provar que faz sentido. Primeira frase. Lá no centro da Terra, Léo canta para Nando. Ou pra Nando. Lá, Lantânio. C, de centro. Sério. Canta. Sério. Pra Zeodímio. Nando, Neodímio.
Putz, falamos aqui 5, né? Sim. Falamos 4. 4. Então, para que serve o lantânio? Lantânio é um elemento fundamental para as lentes das câmeras de celulares, por exemplo, tá? E baterias recarregáveis. Então, o lantânio serve para isso. Sério, é ligado ao polimento de telas de alta precisão. Você está com um iPad aí, Sim. com certeza tem sério na composição dessa tela. Praseodímio, ímãs de alto desempenho. Praseodímio, ímãs de alto desempenho. Então, eles tornam os motores elétricos mais potentes, né? A gente vê aí carros elétricos cada vez mais frequentemente nas ruas. Neodímio também está relacionado a ímãs superpotentes. Então, fones de ouvido, alto-falantes, celulares, HDs, ou seja, tudo aquilo que tem tudo aquilo que tem dispositivos que podem ser diminuídos e precisam ser muito eficientes, então precisam de neodímio, tá certo? Então, olha só, começamos a deixar um fundinho, núcleo 1 dos elementos de terras raras, nós já falamos aqui. Então, lá no centro da Terra, Léo canta para Nando, tá? Lantânio, sério, praseodímio, neodímio e praseodímio e neodímio. Até eu me confundo, você vê. Segunda frase, Prometeu sabedoria europeia. O PR é Promécio. Sabedoria, Samário. Europeia, Európio. Então já falamos mais 3. Vamos saber para que serve então? Promécio. É um uso muito restrito. Ele está vinculado a indústrias que precisam medir materiais muito finos, camadas muito finas. Então, é uma onda beta que é como se fosse um scan, e aí você vai medir camadas muito finas de plástico ou de ligas que precisam ser medidas na indústria. Então, não é muito comum a aplicação que a gente possa trazer para a sua audiência. Samário. Eles são ímãs resistentes a altíssimas temperaturas, ou seja, eles estão vinculados a equipamentos que precisam funcionar em condições de calor extremo, né? Então eles têm uma aplicação principalmente aeroespacial muito grande. E o európio está muito vinculado às telas, monitores, TVs, imagens, formação de imagens, porque ele dá aquela cor vermelha. Então ele está associado à formação de cor vermelha. Tá, olha, já conhecemos os minerais do núcleo 2. Vamos voltar para a nossa frasezinha lúdica. Gabi trouxe 2 homens eruditos. Gabi, Gadolínio, trouxe, né, TR, Térbio. 2, Disprósio, Disprósio. Homens, Ólmio, o H é de Ólmio. Eruditos é o Hérbio. Tá certo? Então, para que servem esses elementos, doutor Ricardo Carneiro? Espero não estar sendo pedante aqui, mas eu já estou acabando. Não, tá espetacular. Vamos lá, Gadolínio. Gadolínio, equipamentos médicos, eletrônicos e magnéticos. Aí a gente já pode ter... Você já viu aqueles vídeos onde num equipamento de ressonância magnética, o cara entra com uma escada lá e a escada passa rente ao pescoço Sim. de todo mundo que está na sala e entra lá para dentro, ninguém tira aquilo ali. A potência daquele ímã, o gadolínio é um elemento que traz essa capacidade. Térbio, ele ajuda a produzir a cor verde também em equipamentos de imagem, telas e por aí vai. Então, o térbio está associado à criação de cor verde. Disprósio, ímãs usados em motores elétricos e turbinas eólicas. Ólmio, lasers e aplicações magnéticas. Então, tudo que, hoje em dia, né, tem muito essa prática de estética, usa laser para tudo quanto é coisa, enfim. Sim. Tá aí a aplicação. Eu faço. Você faz? Eu uso. A aplicação do ólmio, tá? E associada a homens, né? Porque não a gente cuidar da nossa aparência. Hérbio, fibra ótica. Então, transmissão de dados, né, ligado à internet de alta velocidade, por aí vai. E aí, nós vamos entrar agora no último bloco, no último núcleo, que seria... tinha um ímã em luz. Então, Gabi trouxe 2 homens eruditos, tinham ímã em luz, por isso eram eruditos. Tinham, o TI é o Túlio, o ímã e Térbio, e luz, Lutécio. Vamos lá. Túlio, lasers e equipamentos especializados. E Térbio,
lasers e ligas metálicas. E, por fim, equilutécio, equipamentos médicos e tecnologias de alta precisão. E aí, os seguranças da festa, que são os dois elementos que não estão na família dos latanídeos, né? Então, as terras raras seriam os 15 elementos da família dos latanídeos, mas mais 2 elementos que têm características químicas e associações minerais muito parecidas, então por isso eles foram incluídos no conjunto das terras raras, que são os seguranças da festa, né? Quem são? O ítrio e o escândio. O ítrio, ele tem uma aplicação direta em fósforos, em LEDs, lasers, cerâmicas, ou seja, ajuda a fazer luz. Traz luz a esse diálogo. Espero não estar sendo muito robótico aqui nessa descrição, mas eu acho que poucas vezes a gente tem a oportunidade de uma forma lúdica, trazer esse conjunto de elementos para o cotidiano da nossa sociedade. E aí o escândio, como segurança da festa, ele vai estar sendo muitas vezes adicionado ao alumínio para trazer resistência, para produzir ligas mais leves, então ele está associado a equipamentos esportivos de altíssimo rendimento, ou mesmo ligas que são tolerantes a calor. Isso é uma outra aplicação muito importante do escândio e está ligado também à segurança, por que não? Então aqui falamos de todos os elementos de uma forma lúdica e sem também, imagino eu, cansar muito a sua audiência. Batemos nos 17? Batemos os 17. Me fez lembrar de alguns professores de biologia, de história, que no ensino médio, né? Hoje ensino médio, no meu tempo colegial, depois segundo grau, estilavam os alunos com pequenas cantigas ou parêmias aí para que as pessoas pudessem decorar fatos ou categorias. Eu me lembro do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E lá em casa nós criamos até uma musiquinha para isso, que nunca mais me fez esquecer dessas categorias aí de classificação, né, da biologia. Você me perdoa, Ricardo, mas não Esqueci algum? Não somente eu, mas a sua audiência vai querer saber como é que é a musiquinha, por favor, querido. Não, era assim, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, e repetia. E aí, com isso, eu e meu irmão decoramos todas essas categorias. É curioso você nos trazer, Felipe, a aplicação concreta para que as pessoas tenham referência e compreensão exata de como o aproveitamento desses recursos minerais interfere em todos os aspectos da sua vida cotidiana, em tecnologias que hoje são triviais, né? Tá aqui na nossa mesa, tá... Ricardo, se me permite, Claro. um aparelho deste de telefone celular tem de 4 a 7 elementos desses que eu citei, e depois talvez dessa explicação fique fácil a gente associar, pô, tem a câmera do celular, tem a tela, enfim, tem o ímã lá dentro, né, da bateria, e por aí vai. Pois é, e eu acho, inclusive, sempre ouvi, desde que comecei a atuar muito diretamente ligado ao setor de mineração, que o setor se comunica mal com a sociedade, ao contrário daquilo que se fez como campanha de marketing, de comunicação, relacionado ao setor agropecuário ou tal agronegócio. Por outro lado, para a mineração, que tem impactos visíveis, muitos deles negativos, a percepção da maior parte das pessoas é que, bom, meus aparelhos, meus móveis, meus utensílios são metálicos, têm minério de ferro, mas não justifica lavrar nessa intensidade, com essa quantidade de minas, com os impactos e os riscos ambientais decorrentes. Você acha que essa economia mineral para a indústria tecnológica, para a chamada transição energética, podemos até, Felipe,
discutir esse conceito, né? Se de fato estamos numa transição energética e se necessariamente ela nos leva a bons caminhos em termos de organização da nossa sociedade. Mas você acha que esse apelo para a transição energética acaba legitimando e melhorando a imagem dos processos de extração dessas substâncias minerais? Pergunta complexa, importante e principalmente necessária. Primeiro lugar, Brasil hoje, vamos falar de Brasil. Brasil hoje tem a matriz energética mais limpa do planeta. Logo, nós temos também os curtailments. Olha o Sim, paradoxo. O que são os curtailments? Esclarecendo para os tertulianos, são apagões provocados na rede de distribuição e de transmissão, principalmente do país, por excesso de carga que está sendo aportada no sistema. O que isso quer dizer? Eu tenho lá as torres eólicas, eu tenho as plantas de geração de energia fotovoltaica, ou seja, a partir do sol. E nos momentos de pico de geração, o sistema não suporta aquela carga excessiva, ou seja, o máximo de geração que é produzido naquele momento. E aí, portanto, no Brasil, como tudo é possível, nós não temos apagão somente por falta de energia, mas nós temos apagão por excesso de energia. incrível. Então, voltando ali naquele pontinho que você trouxe da estratégia e da associação com relação aos tipos de inteligência. Você tem uma inteligência artificial, você tem uma inteligência humana que ainda não é substituível, que é a estratégia. E o que isso tem a ver com transição energética? Cara, tudo. Quando você fala de reserva de elementos químicos, chamados terras raras, que são fundamentais na construção de ímãs permanentes, ou seja, esses ímãs que eu andei citando aqui, com aplicações de vários elementos, e esses ímãs que são fundamentais para que haja um equilíbrio no aporte de energia que entra no nosso sistema de transmissão elétrica. Então, se eu tenho baterias, grandes baterias associadas a esses modelos de geração de energias renováveis, eu consigo otimizar a forma de entrada dessa energia e eliminar, portanto, esses apagões por excesso de carga. E aí vem a inteligência artificial para nos assessorar em qual sentido? Olha, eu vou fazer modelagens, eu vou produzir algoritmos, eu vou esterçar diretrizes de sensibilidade para que o meu sistema tenha o potencial óptimo de geração que eu posso usufruir, portanto, das energias renováveis. Então, não existe transição energética sem estratégia industrial, porque aí voltando um pouco na questão da raridade ou da abundância das terras raras. Se eu não tenho uma cadeia industrial diretamente associada àqueles elementos que eu disponho no meu território, como que eu vou fazer uma cadeia de valor que seja realmente eficaz? E aqui, Ricardo, a gente começa a dissociar um pouco a realidade das diversas narrativas que a gente vê, porque quem está acompanhando a temática de terras raras, cada dia tem uma notícia, olha, tal empresa descobriu uma grande reserva de terras raras no interior da Bahia, tal outra empresa, Goiás, enfim, na Goiás fez um maior Poços de acordo Caldas. com os Estados Unidos da história. Ora, nós não temos ainda uma política nacional de exploração de terras raras. Outro dia eu vi a notícia de que nós teremos uma empresa, Uma Terrabras. uma empresa nacional para poder ordenar e explorar, enfim. Cara, são temas multicomplexos, mas para a gente trazer isso para um lugar um pouco mais palatável, para a gente entender essa multicomplexidade, não há como tratar mineração somente na mina. Nós estamos fazendo isso há décadas. O Brasil hoje é o maior exportador de commodity de minério de ferro do mundo. E nós vamos fazer a mesma coisa agora com esses elementos tão raros economicamente. Nós estamos tendo uma oportunidade, eu diria única,
de nos, é, é, de nos posicionarmos na prateleira de cima da geopolítica mundial. Mas nós temos que ter a inteligência humana aliada à inteligência artificial, meu cara. Eu espero Que ter é a respondido a sua estratégia. pergunta. Não, respondeu E com maestria. principalmente, se me permite, fazer um adendo, porque eu tenho uns números que eu acho que ajudam a ilustrar essa questão que eu estou colocando. Veja bem, o Brasil pulou recentemente de terceiro para segundo lugar no planeta em reservas destes minérios, ou desses elementos químicos associados a minerais. E é o que se conhece até o momento, né? Porque um problema crítico é a falta de investimento em pesquisa mineral, pesquisa básica, em geologia. Ok, aí nós estamos falando de Minas, certo? Sim. Vamos lá, a China é o primeiro lugar. É o primeiro lugar em reserva. Agora vamos fazer um exercício de razoabilidade que eu sei que você gosta. Qual foi a participação da China em produção? Aí quando eu falo produção, eu estou falando de separação dos elementos, refino, concentração e aplicação tecnológica. Tá certo? Então eu estou falando da cadeia de valor inteira. A China teve 69% da produção mundial de terras raras. O Brasil, embora esteja no segundo lugar, ou seja, você sabe qual que é as reservas estimadas da China? 44 milhões de toneladas. O Brasil, em segundo lugar, e aí há que se dizer que nós temos menos de 40% do território brasileiro mapeado. Responde com 21 milhões de toneladas em reservas estimadas. Quase metade da China. Porém, a China teve 69% da produção mundial e o Brasil, 0,5% da produção mundial. Então, aqui é que está o gargalo. Não podemos tratar mineração na mina. Nós temos que tratar a mineração como parte da indústria, E é essa estratégia que vai definir quem vai se posicionar na prateleira de cima dentro do cenário geopolítico e cada vez mais militarista do mundo no século XXI. Eu não tenho dúvida disso. Fica um grande desafio, porque o Brasil não investe em pesquisa básica, o Brasil tem problemas muito sérios de mobilização de capital de investimento. O Brasil não descobriu ainda nem as próprias reservas. O Brasil não descobriu nem as próprias reservas. O Brasil não tem timing, porque uma hora você está discutindo uma empresa estrangeira que entra no Brasil e solta uma notícia. Essa notícia é para quê? É para elevar o preço do papel na bolsa? Essa empresa está explorando aqui o sistema de mídia de um cenário que é conhecido e reconhecido como potencial para somente subir valores. A gente tem acompanhado o mercado. A gente vê que essas empresas que, num primeiro momento, vieram aqui e soltaram notícias bombásticas a respeito de reservas descobertas, estão quebrando. Então, qual que é a dinâmica? E aí que vem justamente o que você está falando. A falta de uma política, de uma estratégia de um país em torno da organização e da orientação dos mercados em que ele pretende se posicionar. A questão da transição energética é a primeira. Eu não veria isso de uma outra maneira. Pois é, mas na ponta teremos essa dificuldade, porque o Brasil não deve se tornar, se bem que é muito difícil traçar cenários nesse processo de revolucionário que a gente está vivendo, de aceleração da vida e da história, mas o Brasil não deve se tornar uma potência produtora, não deve se tornar a fábrica do mundo, tampouco dividir com a China esse papel de componentes eletrônicos, de enfim, avanço tecnológico frenético que a gente tem visto. Ok,
Perfeito. Não devemos encarar a mineração só como processo extrativo na mina. Tem toda a cadeia de valor, tem a parte de refino e produção desses óxidos, mas nós não daremos maior valor agregado porque não somos o locus, né, da indústria de alta tecnologia. Agora, se você me permite, já que nós estamos num diálogo que move o Uma Brasil, tertúlia. numa tertúlia, Ricardo, eu prefiro ver o copo meio cheio. Pois é. Porque, olha só, há que se dizer que, pelo menos, este assunto já virou, né, discussão de Estado, já virou tema de Estado. Né? Então, a gente vê o governo federal se mobilizando, a gente tem acompanhado, né, por meio do nosso conselho consultivo, que você nos honra fazendo parte. Então, nós temos atores colocados em todos os grupos de discussão hoje no Brasil, e necessariamente a gente percebe que há uma preocupação do governo na orientação de uma produção de conhecimento estruturante acerca do tema. Isso já é um avanço. Isso Né? por Não via há como se negar. do Ministério de Minas e Energia. De ciência e tecnologia, principalmente. Existem projetos de lei propondo uma política nacional de terras raras, Felipe? Existem projetos, né? Existem sim iniciativas, existem grupos de discussão normativos, né? Enfim, várias esferas. Agora aí, puxando um pouquinho a sardinha para nossa lata do INTR, do Instituto Nacional de Terras Raras, nós não enxergamos a possibilidade de atingirmos, de fato, uma soberania industrial dentro desse racional que a gente vem construindo, sem a participação dos 4 estratos da sociedade. Né? Então, nós estamos falando do setor público, do privado, academia e sociedade civil. Isso é fundamental. Então, o INTR ele se destaca enquanto uma estratégia inteligente de conceituação e operacionalização de uma cadeia vertical de valor a partir de qual premissa? Nós seremos uma avenida de oportunidade onde qualquer que seja o interessado, principalmente a sociedade civil, né, que a gente se vê sensibilizada negativamente, principalmente nos últimos anos, na última década, pelos acidentes terríveis que tivemos, né, e que estamos aí penando para poder remediar os impactos ou mesmo reproduzir situações em cenários mais positivos, tá? Em replicar projetos mais positivos. Então, esse, para mim, é um ponto fundamental. A participação da sociedade civil junto à academia e os setores produtivos e públicos. Então, é nesse sentido que o INTR tem se posicionado. Basicamente, pouca gente deve ter conhecimentos, tertulianos provavelmente não conhecem o INTR de uma forma ampla, porque, de uma forma estratégica, estamos costurando acordos de cooperação técnica com os maiores centros de pesquisa da América do Sul, para que a gente possa ter a melhor estrutura de validação das rotas tecnológicas e, principalmente, do conhecimento estruturante que vai mapear o nosso território de uma maneira eficaz para que este mapeamento permita que a gente explore os elementos de uma maneira inteligente e, principalmente, vinculado a uma cadeia de valor de uma indústria que seja competitiva, porque se a gente não tiver uma indústria competitiva, a gente vai perder o jogo lá fora. Não há dúvida disso. Então, olha como é multicomplexo a forma de entender isso, e quando você traduz isso para um cenário regulatório, como você está colocando, realmente são muitos interesses que vão aparecer. E é aqui que a gente entra como um órgão mediador desses interesses, e principalmente buscando valor e projetos que sejam ganha, ganha, ganha. Bom, tem aquela velha discussão, né? Se o pessimista é o otimista mal informado ou se ou se vice-versa, né? Talvez se o otimista tivesse um panorama da situação, da realidade do mundo, ele seria um grande pessimista. Eu confesso, e não é bom, né, principalmente para quem teve vida acadêmica, como eu, como docente, se portar e se posicionar perante alunos
com uma visão pessimista da vida, da história, da economia, da interface política, porque não nos esqueçamos, né, quem formula políticas públicas legisladas ou regulamentadas é o Estado. E o Estado é uma expressão, é uma abstração, mas é uma expressão política e cultural de uma sociedade. Eu costumo dizer que nós estamos num enfrentamento político há 40 anos, 35, 40 anos, talvez um pouco menos, um pouco mais, que começa mais ou menos no fim do período de regime militar, né, onde não havia espaço propriamente para essas confrontações, e se estende até o período atual e, ao que tudo indica, vai se perpetuar ainda mais por algum tempo. Este processo eleitoral será certamente contaminado por esse debate de confrontação política. Sempre ouvi dizer que, em fins da década de 70 e na década de 80, o programa espacial brasileiro, de lançamento de veículos por foguetes e lançamento, o Brasil desenvolveu durante vários anos o veículo lançador, né, de satélites, mas o programa espacial brasileiro na década de 80 e aquele polo industrial relacionado à indústria aeroespacial era motivo de atração de cientistas, de representantes do governo da China. Sim, sim. E hoje estamos completamente obsoletos e paralisados nesse setor, inclusive na indústria de defesa, que o Brasil vem negligenciando enormemente, talvez associando a defesa e segurança, não falo segurança pública, mas me refiro à segurança estratégica, segurança nacional, como algo ligado a militares, como algo ligado ao período que muitos nominam como ditadura vigente no país e, portanto, deva ser relegado a um segundo plano. Na década de 90, diziam que um turista ou empresário chinês que estivesse no Brasil, por certo, compreenderia São Paulo como uma cidade absolutamente avançada. E hoje, basta consumirmos aí vídeos no YouTube para vermos o grau de desenvolvimento, de revolução na paisagem e na estrutura urbana da China, na sanha de desenvolvimento de novos produtos tecnológicos, competindo ou talvez superando o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, nesses parâmetros. Olha, Ricardo, isso não há dúvida. Você me permite Mas fazer como um é que adendo. nós vamos chegar ao fim da cadeia de valor, Felipe, sem investimento, sem apoio das universidades, orçamento para as universidades, sem incentivo à pesquisa no país? Como é que nós chegamos lá? Se você me permite só fazer um adendo, por que a China está 10, 20 anos à frente do resto do mundo? Porque eles olharam para a questão das terras raras, essa oportunidade de improvement, de incremento da tecnologia a partir, né, da separação, refinamento, a concentração e aplicação tecnológica desses elementos químicos na indústria. E, portanto, é evidente, como você trouxe, que as tecnologias, a forma de ditar a regra no mundo acontece hoje com muita facilidade. O Brasil também tem iniciativas desde a década de 80 na extração de areia monazítica e por aí vai, mas a gente ficou, né, paralisado no tempo, congelado no tempo. Isso é vamos dizer assim, isso é até redundante dizer, mas a gente perdeu esse bonde, mais esse bonde, Mais né? uma vez. Mas se você me permite, até para a gente chegar nessa questão do que a gente precisa, tem um tema que eu gostaria de voltar lá atrás, que é a parte dos impactos ambientais. Pois é. É algo que me gera uma dificuldade de compreensão. Há alguma peculiaridade na atividade extrativa desses componentes, desses recursos, que destaca a atividade de lavra como altamente impactante?
existem barragens de rejeito, Felipe, associados ao processo de beneficiamento desses minerais? Vamos lá, Ricardo. Sim, sim, é uma peculiaridade muito importante. E vou tentar explicar de uma forma muito palatável para todos nós tertulianos aqui nesse debate. Você tem hoje um problema seríssimo, que é o seguinte: para você separar esses elementos químicos, você tem a separação química e a hidrometalúrgica. Sim. E aí, basicamente, o que você está fazendo? Você está separando os elementos químicos dos elementos, né, ali, minerais e entre si. Ou seja, você numa reserva hoje, numa jazida, você tem ali um conjunto de elementos. Então você tem não somente separar eles do conjunto mineral, como também entre si. Então nós temos esses dois tipos de separação. Porém, contudo, todavia, você também tem uma associação de urânio e tório. Urânio. Urânio e tório, que são elementos radioativos, né? Eu digo, são elementos nucleares radioativos. Sim. E que no processo de separação desses elementos também há concentração tecnológica desses elementos. Então, está aqui o problema. E aí sim, como isso vai constituir no processo de beneficiamento? Se o objetivo da mina é explorar terras raras, eu vou ter uma concentração desse passivo, vamos chamar assim, que tem um potencial radiológico. E aí que está o problema. E aí sim, tem, dependendo do processo, né, por exemplo, metalúrgico, você tem lá assim, a criação de barragens, porque ele é hidrometalúrgico. Ou seja, você tem uma série de cuidados que se há de ter no sentido de aplicação dos mecanismos de controle adequados para você evitar a poluição do solo, lixiviação, acidificação e por aí vai. Até mesmo a gente percebe em alguns casos hoje no Brasil que existe uma sensibilização negativa da sociedade de entorno, ou seja, das populações de entorno de algumas minas, né, que se sentem ameaçadas pela questão da presença de elementos nucleares associados àquele processo produtivo. Interessante, isso já me evoca uma dúvida no tocante até à competência para licenciar esses projetos, licenciar ambientalmente, a que me refiro. Sim. Porquanto exista ato normativo, aliás, de longa data do IBAMA, e que se materializa também, se desdobra na Lei Complementar 140, né, de 2011, que leva a competência federal para licenciar esse empreendimento. Evidente, e aqui talvez seja o grande problema, porque desde 2024, por lei federal, e lembrando, né, que esse minério, além de propriedade da União, que contenha radionuclídeos, Isso. também existe um regime de monopólio constitucional para Da toda a exploração de cadeia de elementos nucleares. exploração e aproveitamento e industrialização. E a empresa Indústrias Nucleares Brasileiras pode desenvolver, quando a concentração de urânio e tório for inferiores, porque esses minerais nunca ocorrem de forma isolada, estão associados a outros bens Inclusive, minerais. Ricardo, pela lei, você é obrigado a informar a União em qualquer atividade, se houver presença, né, de urânio e tório, Sim. você é obrigado, justamente por isso que você está mencionando, né? E isso me veio à cabeça agora com a sua fala, Felipe. Nós vamos gerar potencialmente um colapso no licenciamento ambiental desse projeto. Mas aí que tá. Eu tenho visto alguns erros de determinação da qualificação da atividade. Eu tenho acompanhado alguns processos de licenciamento no setor e eu vejo alguns erros de qualificação da atividade. E isso, com certeza, é um calabouço, né? É um calabouço normativo, porque se você começa a qualificar a sua atividade a ser licenciada e implementar o urânio e tório como parte do processo produtivo, aí pronto, aí você caiu nesse imbróglio jurídico que você está trazendo. Exato. Então existem estratégias, sim, que podem facilitar
facilitar, e aí facilitar não é no sentido do jeitinho, da lei de Gerson, culturalmente conhecida pelos tertulianos, não. São estratégias inteligentes, e aí por isso que eu gosto sempre de separar a inteligência humana da artificial, e óbvio que o suporte da artificial é fundamental e a gente usa ela o tempo inteiro, mas existem sim estratégias para que a gente consiga acelerar, e principalmente o diálogo, porque, Ricardo, você estava perguntando quais são os caminhos. Cara, diálogo. Sem diálogo a gente não anda para frente. Né? Quem tem boca vai a Roma, a gente tem que trabalhar todas essas questões com muito cuidado, com muita participação, e o que eu vejo hoje é uma falta de governança técnica. Governança técnica? Governança técnica. A gente tem vários casos no mundo, e aí os observatórios hoje de sustentabilidade, com vistas a, inclusive, perceber como o mundo tem se preocupado em tratar, né, das questões de sustentabilidade, as questões socioambientais que permeiam, sobretudo, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E eu tenho percebido, cara, a falta de diálogo. Hoje existe uma perspectiva mais conteudista na forma de se trabalhar a temática. Então, são grupos de estudo para propor legislações sobre isto, grupos de trabalho para definir oportunidades negociais, estratégias mercadológicas em torno de determinada cadeia ou de determinada oportunidade. Aqui em Minas Gerais a gente tem, né, o ITR, o CIT, Senai, que é uma iniciativa, né, do governo de Minas, no sentido de estudar como implementar as rotas tecnológicas para ímãs permanentes, mas isso está ligado a um setor específico, principalmente, né, porque ele tem uma participação grande do Magbras, está ligado à FIENG, obviamente, né? Da FIENG, com Senai, certeza. Sistema Senai. E você tem isso enquanto uma ação, né, uma ação estratégica para desenvolvimento de uma cadeia de valor vinculada aos ímãs permanentes, sobretudo do setor automotivo. O Magbras, que é um braço desse projeto, é vinculado às cadeias produtivas de veículos. Né? Então, para a gente não perder o fio da meada aqui, o que a gente precisa é de uma governança técnica que traga, sobretudo, participação. E eu vejo, por exemplo, eu mencionava a questão dos observatórios de sustentabilidade pelo mundo, a falta da presença dos mini públicos, por exemplo, que é uma iniciativa bem consagrada no sentido de trazer a participação popular nos processos de tomada de decisão. Né? Para a gente não ficar muitas vezes engessado na narrativa política que vai influenciar a academia, que vai influenciar um setor XYZ, e aí nós vamos cair de novo nas mazelas, né, do Brasil, como você está sempre destacando, e mencionou muito bem a questão do sistema que se estabelece em torno de um ano eleitoral, por exemplo. E aí falando já, se me permite, de perspectivas. Ricardo, a gente tem que enxergar de novo o copo meio cheio e não fugir da raia, né? Se ninguém tomar a frente e propor esta avenida de oportunidade em termos de situações, circunstâncias que possam se estabelecer para bem de quaisquer grupos que queiram entrar nessa avenida, beber um pouquinho dessas oportunidades e deixar, por que não, também um pouco de contribuição, a gente não avança. Então, o caminho, na minha opinião, para que a gente tenha uma estrutura, uma cadeia de valor, uma indústria competitiva, um posicionamento de mercado global e, principalmente, a oportunização real do aproveitamento desses elementos que a gente tem, graças a Deus. O Brasil ele é rico em tudo, né? A gente tem reservas naturais riquíssimas e pouquíssimo exploradas de forma responsável para beneficiar o nosso povo. Isso é uma grande pena. Nós somos um país, mas infelizmente não conseguimos ser uma nação, né? Não há efetivamente o brasileiro,
e eu não me refiro ao cidadão A ou B, nenhum grupo social específico, o brasileiro, de modo geral, vê o país como um processo predatório, né? O brasileiro vem predando o país, sempre com um objetivo de ganhos circunstanciais, individuais, Pontuais, imediatos. pontuais, sem qualquer perspectiva que garanta um futuro sustentável para o país. Eu temo muito, Felipe, com isso a gente pode ir caminhando para o final, aliás, te elogiar, você deu uma aula sobre o tema, e olha que eu venho tentando sobre ele me informar. É evidente que cada um tem um veso, né? Eu, como advogado, tento compreender o tema a partir de uma perspectiva regulatória, só que você deu hoje um show Que e isso. uma aula aqui para os nossos participantes da tertúlia, os tertulianos, sobre os processos geoquímicos, a aplicação industrial, e isso é espetacular. Mas eu temo muito que a gente, no seu podcast a gente vinha destacando isso, né? Nós vivemos um processo histórico e não saímos dele de um processo dialético, né? Sim. Que envolve pelo menos duas grandes posições e visões de mundo. Eu sempre reclamei que o Brasil continua fomentando um debate absolutamente obsoleto, ainda da década de 70, com perspectivas sem partidarizar o tema, quase que exclusivamente sindicais, na confrontação entre capital e trabalho. Perceba, nós estamos caminhando certamente para tempos em que talvez haja, em tempos de medo de substituição da sua forma de garantia de sobrevivência por inteligência artificial, talvez nós estejamos a seguir um caminho que vai gerar fusão da mente humana com a inteligência artificial. Ah, peraí, você está vendo muito filme pela TV ou pelos streamings, mas não. Isso é, inclusive, o prognóstico e a visão de futuro de um executivo do Google, né? Então, chegará a tempos em que humanos e indivíduos robóticos vão divisar o mesmo espaço, talvez tenham os mesmos direitos, talvez você seja como, não sei se você lembra, o $6 Million Man, o homem de $6 milhões, né? Em que sejamos um pouco humanos e um pouco máquinas. E aí sobrará um tema para um segundo podcast com a sua participação para discutirmos os reflexos psicológicos e filosóficos de tudo isso. Mas eu temo muito, Felipe, que a gente esteja apegado a um debate muito obsoleto que divisa esse tema com soberania nacional, interesse nacional. Lembro da Constituição de 88, a Constituinte, o debate sobre empresa brasileira de capital genuinamente nacional. Estávamos ainda num tempo em que existia o projeto político e econômico da União Soviética, 1988. Sim. A União Soviética se esfacelou em 1991. Né? Quando começou o processo que fez desmoronar o muro de Berlim. Mas, curiosamente, pela dialética da vida, nós estamos restabelecendo uma polarização, uma bipolarização do mundo em dois grandes segmentos culturais, estratégicos, políticos, existenciais, hoje protagonizado pelos Estados Unidos. A Europa, nós estávamos agora há pouco falando isso, a Europa está saindo e ficando de lado nessa corrida, Estados Unidos de um lado e China do outro. E aí começam as esferas de influência de cada qual. Talvez o Brasil seja uma jurisdição, tradicionalmente, pelo menos em termos de comércio, mais ligada ao hemisfério ocidental. A China, por outro lado, é um grande consumidor das nossas commodities. Como é que a gente vai conseguir desligar essa polarização e, sem nenhum preconceito ou narrativas, é uma expressão que você usa muito, caminharmos no sentido de garantir o interesse genuinamente nacional?
Cara, eu acho que isso não foi uma pergunta de fechamento. Não, foi Esse foi, é a abertura do próximo podcast. com certeza, foi o gancho para um próximo programa, certamente riquíssimo como foi esse. Já aproveito aqui para me despedir e agradecer imensamente a oportunidade de ter podido participar deste primeiro episódio aqui dos Tertulianos. E, Ricardo, como você colocou muito bem, a dialética. O que é a dialética? É o entendimento filosófico por meio de diálogos e contrapontos e contradições, muitas vezes. Que deveria ser a essência da democracia, que a gente está perdendo, infelizmente. Então, isso é o resumo. A dialética, ela é o resumo do que a gente precisa e, quem sabe, por que não enxergarmos o copo meio cheio no sentido de que nós já estamos neste processo. Nós já estamos neste processo, independente de como que a circunstância está conformada e os pontos de observação em torno desta circunstância, no fundo, o que nós estamos discutindo é como que o homem cuida do mundo. E como que o homem cuida do mundo? Ele cuida do mundo num sentido de autopreservação. Não existe outra lógica, não existe outra motivação, principalmente até por um conceito, um princípio constitucional, como você mencionou, né, da nossa constituinte ou da nossa Constituição, que seja a responsabilidade intergeracional. Então, basicamente, como o homem cuida do mundo e como nós pretendemos deixar este planeta para os nossos filhos, netos, enfim, as próximas gerações que aqui ocuparão, mas, sobretudo, acho que isso tem sido pouco dito, num sentido de autopreservação. E é sobre isso que se trata absolutamente tudo o que a gente traz aqui. Então, diálogo. Na minha humilde opinião... Diálogos que movem o Brasil. Precisamos de mais diálogos que movem o Brasil. Então, te agradecendo imensamente. Qual jardim queremos deixar para os nossos filhos? E como é que nós vamos plantar nesse jardim, que flores queremos, né? Então, meu caro, te agradecer imensamente pelo convite, agradecer aí a presteza e atenção de todos os seus inúmeros seguidores e tertulianos, agora fazendo parte desse grupo tão importante, e parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Eu acho que você... Eu vou falar aqui no mineirês, você é um cara que eu valorizo pra caramba, sempre te estimei muito e sempre também tive uma admiração muito grande pela sua história. Eu já tive a oportunidade de te falar várias vezes, em outras vezes, e quero te dizer para você continuar nesse caminho, que ele é muito rico e ele é cercado de luz. E assim como a Gabi, que traz dois homens eruditos que trazem imã e luz, que estes processos se materializem, esses processos de discussão se materializem cada vez mais por esses diálogos tão ricos que você está trazendo como propositura para este Tertulianos. Pois é, muito Felipe, obrigado, querido. Eu te agradeço imensamente, tenho o privilégio de desfrutar da sua amizade, da sua admiração. Foi uma amizade que nós construímos ao longo dos últimos anos, que para mim é muito importante, né? Eu aprendo muito contigo. Hoje foi uma aula, acho que para os nossos ouvintes, para mim em particular, que tenho essa função hoje um tanto quanto inédita, né? Normalmente eu estou do outro lado e entrevistar nem sempre é dos exercícios mais fáceis, mais simples. Mas mandou muito bem, tá? Mandou muito bem. No primeiro episódio. Mas meu agradecimento também é de dois outros amigos e que igualmente participam da ideia dos tertulianos, que é o doutor Lélio Calhau, que é um promotor de justiça, sempre teve ligado na sua origem à área criminal, aliás, é doutor em direito nessa área, mas vem se abrindo de uma maneira muito efetiva para a temática ambiental e social. E ao doutor Leonardo Gandara, também seu amigo, que já participou do seu podcast, é uma pessoa, um estudioso, um grande especialista que conheço em direito da regulação do setor mineral e por que não também admitir na área de energia. Quero reforçar que você captou a essência do podcast
Nosso propósito aqui é um debate livre, com liberdade total de pensamento. Não é um podcast jurídico, né? Nós teremos reflexões de perfil filosófico, econômico, né? Geopolítico, artes e psicologia, um pouco parece amplo demais, mas é um pouco que satisfaz ou tenta aplacar e satisfazer essa angústia existencial que a fase de transição na história hoje nos impõe. Então, Felipe, mais uma vez, meu agradecimento, minha homenagem a você como grande profissional que é. Tenho certeza que NTR, que eu tenho a felicidade, a seu convite, né, de participar do Conselho Consultivo, terá uma importância fundamental nos próximos anos na construção da política nacional de aproveitamento de terras raras no país. Eu espero que nós não percamos este bonde, porque outros bondes nós já deixamos passar, e não precisemos, como foi o caso da recente Lei Geral de Licenciamento, 17, 20 anos de discussão dentro do Congresso Nacional. Porque em 20 anos, meu amigo, eu nem sei se nós estaremos nesse planeta ou em outro aqui na vizinhança. Muito obrigado, Felipe. Parabéns. Eu que agradeço, meu querido. Um forte abraço.